As notícias mais importantes de Blumenau estão aqui no HB News. Agora vamos direto com o jornalista Paulo, que vai trazer uma entrevista com Edelbert, conhecido como Beto, sobre profissões. Paulo, é com você. Olá, você que me acompanha nas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É muito bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é a engenharia, a arquitetura, né? Um trabalho bem bacana que é desenvolvido pelo seu Edelbert, mais conhecido como Beto Dutra, e ele vai contar para nós aqui um pouco do seu trabalho, da sua profissão. Ele vai contar para nós de onde ele veio, quanto tempo ele está em Blumenau, quais são os seus projetos, e depois a gente parte, né, para falar do seu trabalho. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer ao Paulo por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando um pouco da minha experiência de vida e a experiência profissional também. Bacana, bacana. Esse seu trabalho que o senhor faz já é um dom que vem de família ou o senhor que se dedicou ao tempo com esse trabalho? Bom, Paulo, a minha experiência é bem diferente até da família. Meu pai era professor universitário, né? Ele se formou em Direito, depois ele fez Educação Física. Bacana. E foi um cara que criou a Escola de Educação Física da UFMG. Olha só. E trabalhou muito com esporte. Bacana. E conheceu minha mãe no esporte. Que legal. Ela era jogadora de vôlei e eu vim depois, por influência da família, vinha ser um atleta também. E que aí foi meu início de vida. Quando eu comecei a jogar basquete aos 10 anos de idade, né, depois de ter passado por infância junto com essa influência, né, vendo meus pais praticando esporte, então comecei a jogar basquete. Estava sempre no clube, treinando, jogando vôlei também, fazendo natação, todos os esportes que eu podia. Mas só que quando aos 15 anos eu fui para a Seleção Mineira, fui convocado para a Seleção Mineira de basquete. Olha só. E aí deixei o vôlei, que eu também já estava iniciando e já estava treinando junto com a Seleção Mineira de vôlei também. Que bacana. E aí eu fiquei no basquete. E aí fui 8 vezes da Seleção Mineira de basquete. E num campeonato juvenil eu fui convocado praticamente para a seleção brasileira, porque eu fui um dos melhores do campeonato. Que show! Então aí foi a grande influência que veio até que melhorou muito a minha questão da visão até na vida profissional, sabe? Porque eu acho que o que veio de aprendizado no esporte, eu tive isso para o resto da vida, nos trabalhos, na liderança, né, nas questões de decisão, né? Isso a gente não perde. Eu acho que é uma influência ótima. Eu acho que os jovens que praticam esporte, eu acho que eles têm essa vantagem, né? Com certeza. Da disciplina, do treinamento, e principalmente da resistência, né, que a gente precisa ter diante dos problemas da vida. Um atleta disciplinado e ativamente dedicado se sobressai melhor que os outros. Isso? Ah, com certeza. Eu acho que todos têm que ter um dom, né? Tem que ter alguma coisa, mas nada se compara ao treinamento, à dedicação, porque eu me lembro da minha vida, principalmente depois dos 10 anos de idade, até os 18 principalmente, o que eu me dedicava era ao basquete, era estudar e treinar, né? Quase todos os dias, e eu me dedicava bastante. Então por isso que eu acho que eu tive um certo sucesso, né? Porque eu já tinha uma influência de família,
né? E aí eu levei isso à frente. E hoje, se passar na quadra de basquete, ainda tem aquela ginga ainda para fazer cesta de Olha, 3 pontos? eu gostaria muito. Eu joguei basquete até depois do que eu parei, assim, que eu nunca fui um profissional do basquete. Na minha época de basquete, não existia o profissionalismo no esporte. Perfeito. Os esportes olímpicos eram proibidos de serem remunerados. E isso depois teve uma mudança que, inclusive, meu pai participou dessa mudança no esporte quando o profissional veio a ser valorizado como esportista, como atleta, né? E aí passou a ser lei e os profissionais do esporte. Tem um helicóptero passando aqui perto agora, gente, tá fazendo um barulhão aí fora que vocês não sabem. Ah, pois é. Então, os esportes olímpicos passaram a ser profissionais também. Tanto que um dos grandes exemplos é que quando houve essa mudança, o time de basquete profissional dos Estados Unidos foi até chamado de o time dos sonhos, o Dream Team, que era assim, os grandes profissionais, eles ganharam o campeonato facilmente. Não eram os Globetrotters, né? Não, os Globetrotters eu adorava porque faz parte da minha infância, né? Muito bacana, né? Eu sempre assistia os Globetrotters, eles iam a Belo Horizonte, né? Onde Que legal. eu assistia sempre. E qual foram os clubes aí que o senhor treinou? Seu pai e sua mãe, qual é o nome do pai, da mãe? É o Herbert e a Edelweiss. Que bacana. Minha mãe é Edelweiss. E o meu pai, o Herbert. E o senhor treinou em que clubes? Bom, de basquete? Eu comecei num clube, no Olímpico Clube. Foi quando eu comecei a jogar muito novo. E depois fui para o Ginástico Clube, que era um clube muito já... que tinha tradição no basquete. Bem considerado. E aí depois eu fui campeão mineiro pelo ginástico, né? Que bacana. Depois, no ano seguinte, eu fui para o Mackenzie, que já tinha um time muito forte, e eu fui campeão também pelo Mackenzie. Poxa. Né? Então, assim, os campeonatos, o primeiro campeonato que eu fiz pela seleção mineira, eu tinha 15 anos, e o campeonato brasileiro foi um campeonato brasileiro estudantil, que foi em Curitiba. E olha, julho, vez que eu fui ao Paraná, e em julho fazia muito frio, né? Eu não estava muito acostumado e mesmo assim, eu era o caçula, praticamente o caçula do time, né? Porque eu já tinha 15 anos, mas já era da seleção que era dos 16 aos 18. Seus irmãos? Tenho 2 irmãos. Desportistas também? Eles jogaram basquete também. Bom, bacana, bacana. Bom, só completando a questão que a partir dos 15 anos aí eu já fazia parte da seleção mineira e que até os 20 anos eu estava participando de algumas seleções. Pessoal, que bacana, olha só que show de bola. Trouxe aqui para apresentar um profissional em uma determinada área e acabei descobrindo um grande desportista. Está vendo como a gente tem tanta história por aí que a gente não conhece e no dia a dia a gente acaba conhecendo. E o seu Beto eu conheci, eu acho que faz uns 15 dias em uma conversa com ele, acabei descobrindo que ele é um engenheiro, né? E convidei ele para vir fazer essa entrevista e ele vai falar sobre a profissão dele. Profissionalismo. E foi isso que trouxe o senhor para Blumenau? Foi. E eu vim para Santa Catarina, eu decidi vir para Santa Catarina em 2005. Eu até 2005 eu tive indústria em Belo Horizonte, eu trabalhei como designer de produto, porque aí vem a questão da minha formação, que eu fiz engenharia. Depois eu fiz design de produto, quer dizer, era chamado na época de desenho industrial,
né? Mas como o pessoal confundia o desenho industrial com o desenho técnico, aí começou a ser chamado de design de produto. Perfeito. E depois disso eu fui estudar, eu fiz uma especialização em belas artes, em estética, né, composição bidimensional e tridimensional na Universidade da Califórnia. E aí eu queria fazer essa especialização principalmente para melhorar meu design de produto, porque eu já trabalhava como profissional designer de produtos. Só que a arte me pegou, né? Eu acho que as coisas aconteceram e eu montei junto com um amigo que era amigo de escola e colega de escola, nós montamos o Estúdio Design, né? Eu, Pedro de Castro, era filho, né, do grande artista plástico Amilcar de Castro. Poxa, que bacana. E ele tem obras, ele foi um artista muito reconhecido, onde tem obras espalhadas pelo Brasil, obras, né, em lugares importantes. E com essa questão de acompanhar, eu comecei a fazer algumas peças de escultura, e aí veio assim, deu fazer algumas pequenas esculturas, eu decidi tentar fazer parte do Salão Nacional de Arte, né? E na segunda tentativa eu já fui classificado, né? Eu acho que porque era bem concorrido, eu estava ainda iniciando. E depois disso, aí, de repente, foi uma surpresa, né? Eu acho que eu fui, assim, até em pouco tempo de carreira, em poucas esculturas que eu já tinha feito, eu já estava sendo reconhecido e fiz minha primeira exposição individual, que se chamava Opostos Iguais. Isso em 1988. Né? E continuava trabalhando com os projetos de design.